Esta é mais uma obra de AMPA Audiolivros. A energia das palavras. O poder de transformar sua realidade. Introdução. As palavras estão por toda parte. Elas nos cercam, nos atravessam, nos constroem. São ditas, escritas, pensadas e, muitas vezes, subestimadas. Mas o que aconteceria se começássemos a enxergar cada palavra como uma semente? Uma vibração que, ao ser lançada no mundo, germina em sentimentos, atitudes, crenças e realidades? Este audiolivro nasce da convicção de que a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas uma força criadora. O que dizemos, a nós mesmos e aos outros, tem o poder de curar ou ferir, de abrir caminhos ou levantar muros, de expandir consciências ou aprisioná-las. E, acima de tudo, tem o poder de moldar a forma como vivemos e percebemos o mundo. Aqui, você será convidado a observar com mais atenção o que sai da sua boca e o que ecoa em seus pensamentos. Vamos explorar juntos como as palavras influenciam sua energia, suas relações, sua saúde emocional e sua conexão com o universo. Não se trata de censura ou perfeição, mas de consciência. Porque quando você muda a forma como fala, começa a mudar a forma como vive. Que este audiolivro seja um início de um despertar para uma nova forma de se expressar. E, quem sabe, uma nova forma de existir. Capítulo 1. No princípio era o Verbo. No princípio, havia o som. Antes das montanhas se erguerem, antes das estrelas traçarem seus caminhos no céu, o universo vibrou em uma sinfonia de energia primordial. Em muitas tradições, esse início é descrito como uma palavra, um verbo sagrado que deu forma ao caos. No cristianismo, o Evangelho de João proclama: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No hinduísmo, o som ressoa como a vibração que sustenta a criação. Em culturas indígenas, cânticos e histórias orais evocam a energia que molda o mundo. As palavras, em sua essência, são mais do que ferramentas de comunicação. São vibrações que ecoam a força criativa do cosmos, carregando o poder de criar, transformar e conectar. Neste capítulo, mergulhamos na origem das palavras como manifestações de energia vibracional, explorando como, desde os sons primitivos até as línguas complexas, a humanidade aprendeu a canalizar a energia do universo por meio da linguagem. A vibração que nasce no silêncio. Imagine uma caverna há dezenas de milhares de anos, onde um grupo de humanos primitivos se reúne ao redor de uma fogueira. Um deles, movido por um instinto profundo, emite um som gutural. Para alertar sobre um predador próximo. O som reverbera nas paredes de pedra. E os outros respondem, seus corpos tensos, alertas. Esse não é apenas um ruído. É uma vibração que carrega perigo, urgência, sobrevivência. Em outro momento, uma mãe murmura sons suaves, para acalmar seu filho, e a criança relaxa, sentindo segurança. Esses sons simples são os primeiros passos da humanidade na compreensão das vibrações da natureza. Como sugere a sabedoria ancestral, aprendemos a distinguir sons perigosos, calmantes ou prazerosos por instinto e experiência, acumulando um conhecimento que moldou nossa relação com o mundo. A ciência moderna ecoa essa intuição. O som, em sua essência, é uma onda vibracional que se propaga pelo ar, atingindo nossos ouvidos e corpos. Quando alguém pronuncia uma palavra, como amor, as cordas vocais vibram, criando ondas sonoras que variam em frequência e intensidade. Essas ondas não apenas transmitem significado, mas também afetam o ambiente físico. Um estudo da Universidade de Kyoto demonstrou que sons de baixa frequência, como os de cânticos monásticos, podem reduzir a frequência cardíaca e induzir estados de relaxamento profundo. As palavras, portanto, são vibrações tangíveis, mensuráveis, que conectam o emissor ao receptor em um fluxo de energia. A geometria da criação. Palavras como estruturas vibracionais.
O artigo destaca que palavras positivas, como amor ou paz, criam estruturas cristalinas baseadas no hexágono, uma forma geométrica associada à harmonia na natureza, como em flocos de neve ou colmeias. Essa ideia, inspirada em estudos como os de Masaru Emoto sobre a água, sugere que palavras carregam uma energia que organiza a matéria. Em um experimento hipotético, imagine uma comunidade que entoa a palavra gratidão em um ritual diário. A vibração coletiva dessas palavras, com sua frequência harmônica, cria um ambiente de conexão e bem-estar, como se as moléculas do ar se alinhassem em padrões de equilíbrio. Essa conexão entre palavras e geometria também aparece em alfabetos sagrados, como o hebraico e o sânscrito. Cada letra desses alfabetos é mais do que um símbolo. É uma representação vibracional de uma energia cósmica. Por exemplo, o pictograma hebraico para a letra Aleph evoca a ideia de unidade e criação, enquanto sua pronúncia ressoa com uma frequência que, segundo estudiosos como Dan Winter, corresponde à onda sonora que a representa. Essa relação entre som, forma e energia sugere que as palavras são, em essência, ferramentas de cocriação, capazes de moldar a realidade física e espiritual. Palavras como pontes para o cosmos. A ideia de que as palavras são vibrações da criação ganha uma dimensão ainda mais profunda quando consideramos a hipercomunicação. Os estudos russos mencionados sugerem que o DNA humano funciona como um receptor e transmissor de informação, conectando-nos a uma biblioteca cósmica de conhecimento. As palavras, nesse contexto, são mais do que sons. São chaves que acessam essa rede universal. Uma história ilustrativa vem de uma prática budista tibetana, onde monges entoam mantras durante horas, acreditando que as vibrações de suas palavras se conectam ao cosmos, trazendo harmonia ao mundo. Em 2015, um grupo de monges em Dharamsala realizou uma cerimônia de cânticos após um terremoto no Nepal, relatando uma sensação de alinhamento com a terra, como se suas palavras ajudassem a restaurar o equilíbrio. Essa visão cósmica das palavras não é exclusiva de tradições espirituais. A física quântica começa a explorar como vibrações, incluindo as da linguagem, influenciam a matéria em níveis subatômicos. O conceito de computadores solitônicos holográficos no DNA, descrito pelos pesquisadores russos, implica que as palavras podem atuar como comandos que organizam a realidade, semelhante a um código de programação. Essa ideia ressoa com a história de Maya, uma artista contemporânea que, inspirada por textos espirituais, começou a usar palavras como harmonia e luz em suas performances vocais, relatando mudanças em sua saúde mental e na energia de seu público. O eco da criação. As palavras são mais do que sons. São vibrações que ecoam a energia da criação. Desde os grunhidos primitivos que alertavam para o perigo até os mantras que alinham o espírito. A linguagem humana é uma extensão da sinfonia cósmica que deu origem ao universo. Como os antigos sabiam, e a ciência agora começa a redescobrir, cada palavra carrega uma energia que pode organizar a matéria, conectar comunidades e acessar o divino. Ao pronunciarmos amor, paz ou gratidão, estamos não apenas comunicando, mas participando de um ato de cocriação, moldando o mundo com a mesma força vibracional que formou as estrelas. Este capítulo é apenas o começo de uma jornada para compreender como as palavras, como vibrações primordiais, nos convidam a ser arquitetos da realidade. Capítulo 2. Palavras que criam. A manifestação pela intenção. No coração de uma vila no sopé dos Himalaias, uma anciã chamada Tarão reunia sua comunidade todas as manhãs para um ritual simples, mas profundo. Sob a luz do amanhecer, eles entoavam juntos uma única palavra, Shanti, que significa paz em sânscrito. Não era apenas um som, mas uma intenção vibrante, um chamado para a harmonia que parecia ecoar nas montanhas e acalmar os corações. Ao longo dos anos, a vila, antes marcada por conflitos, tornou-se um refúgio de tranquilidade, como se as palavras proferidas tivessem tecido uma nova realidade.
Esse poder de criar por meio da linguagem não é exclusivo de rituais espirituais. Ele pulsa em cada frase que pronunciamos com intenção, em cada pensamento que transformamos em verbo. Neste capítulo, exploramos como as palavras, quando carregadas de emoção e propósito, tornam-se ferramentas de manifestação, moldando realidades pessoais, coletivas e até cósmicas, como sugerido pela sabedoria ancestral e pela ciência emergente. A alquimia da intenção verbal. Os povos antigos acreditavam que o pensamento necessita ser verbalizado para que haja manifestação. Essa ideia captura a essência da criação. As palavras são o canal pelo qual a energia do pensamento ganha forma no mundo físico. Quando pronunciamos uma palavra com intenção, seja um desejo, uma oração ou uma meta, ela se torna uma vibração que ressoa com a matéria, influenciando tanto o emissor quanto o ambiente ao seu redor. A neurociência oferece pistas sobre como isso acontece. Estudos mostram que quando verbalizamos intenções, como vou superar esse desafio, o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e pela motivação, é ativado, fortalecendo nossa determinação e alinhando nossas ações com o objetivo expresso. A palavra, nesse sentido, é uma ponte entre a mente e a realidade. Na tradição budista tibetana, essa alquimia da linguagem é praticada por meio de mantras, como Om Mani Padme Hum, que combina som, intenção e emoção para manifestar compaixão. Cada sílaba do mantra é considerada uma vibração que alinha o praticante com a energia universal, criando mudanças internas e externas. A história de Tenzin, um monge tibetano, ilustra esse poder. Durante uma crise pessoal, ele passou semanas entoando esse mantra, focando na intenção de encontrar clareza. Aos poucos, ele relatou não apenas uma transformação em sua paz interior, mas também uma mudança no comportamento das pessoas ao seu redor, como se sua vibração tivesse contagiado o ambiente. Essa experiência mostra que a palavra, quando somada ao sentimento, exterioriza um poder que afeta o reino material. Palavras como sementes da realidade. As palavras são como sementes. Plantadas com intenção, elas germinam e moldam o futuro. Essa metáfora ganha vida na história de Ana, uma empreendedora brasileira que, após um fracasso financeiro, decidiu usar palavras para reescrever sua trajetória. Todas as manhãs, ela repetia: "Eu crio oportunidades com coragem e confiança." Essas palavras, carregadas de emoção, não eram apenas afirmações. Eram um compromisso vibracional com sua visão. Com o tempo, Ana encontrou novos parceiros de negócios e recuperou sua confiança, como se suas palavras tivessem preparado o terreno para uma nova realidade. Esse processo ecoa a prática da visualização criativa, popularizada por autores como Shakti Gawain, onde a verbalização de intenções amplifica a manifestação de objetivos. A ciência quântica oferece uma perspectiva intrigante sobre esse fenômeno. Pesquisadores como Potr Garjajev sugerem que o DNA responde a frequências verbais, funcionando como um receptor que traduz palavras em mudanças biológicas e energéticas. Quando Ana verbalizava sua intenção, ela não apenas motivava sua mente, mas potencialmente influenciava seu corpo em um nível celular, alinhando sua energia com o sucesso que buscava. Essa ideia é reforçada por estudos do Instituto HeartMath, que mostram que palavras carregadas de emoções positivas, como gratidão, sincronizam o coração e o cérebro, criando um estado de coerência que facilita a realização de objetivos. A força coletiva das palavras. O poder de manifestação das palavras não se limita ao indivíduo. Ele se amplifica quando usado coletivamente. A hipercomunicação é uma rede invisível que conecta todos os seres vivos, permitindo que palavras unificadas criem impactos em larga escala. Um exemplo marcante é o movimento global de meditação pela paz ocorrido em 1986, conhecido como Harmonic Convergence.
Milhares de pessoas ao redor do mundo se reuniram para entoar palavras e sons com a intenção de promover a harmonia global. Relatos da época sugerem que, durante o evento, houve uma redução em conflitos locais em algumas regiões, como se a energia coletiva das palavras tivesse reverberado além dos participantes. Esse fenômeno ecoa a visão dos essênios, que usavam orações coletivas para manifestar a qualidade de vida que desejavam experimentar neste mundo. Nas culturas indígenas, esse poder coletivo é evidente em rituais orais. Na Amazônia, os povos Sipibo entoam cânticos sagrados que combinam palavras, melodia e intenção para invocar cura e equilíbrio. Durante o ritual descrito por um antropólogo, uma comunidade Sipibo usou cânticos para restaurar a harmonia após uma enchente devastadora. Os cânticos, entoados com a intenção de reconectar a vila à terra, parecem ter fortalecido a resiliência do grupo, que se uniu para reconstruir a vila. Essas práticas sugerem que palavras coletivas, quando proferidas com propósito, criam uma vibração que transcende o individual, moldando realidades compartilhadas. O papel da emoção e da intenção. O poder da palavra depende da soma de pensamento, emoção e verbalização. Sem emoção, as palavras são apenas sons vazios. Sem intenção, carecem de direção. Considere a história de João, um ativista ambiental que liderava uma campanha para salvar uma floresta local. Em seus discursos, ele não apenas informava, mas infundia suas palavras com paixão, dizendo: "Esta floresta é nossa casa e juntos a protegeremos." Sua emoção contagiava a audiência, mobilizando centenas de pessoas a agir. A retórica de João, como a de grandes oradores como Martin Luther King Jr., mostra que a energia da palavra é amplificada quando está impregnada de sentimento autêntico. A psicologia social reforça essa ideia. Estudos sobre persuasão, como os de Robert Cialdini, mostram que palavras carregadas de emoção são mais eficazes para inspirar ação, porque ativam o sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções. Quando João falava com paixão, ele não apenas comunicava uma ideia, mas criava uma ressonância emocional que transformava ouvintes em aliados. Essa dinâmica reflete o princípio de que a verbalização, para manifestar, precisa de quem a escute. A intenção do emissor se completa na recepção do outro. O cuidado com a manifestação. Nem toda criação verbal é benéfica. A palavra é capaz de criar, curar e também destruir. Palavras proferidas com intenções negativas podem manifestar realidades indesejadas. Um exemplo é a história de uma comunidade dividida por rumores maliciosos. Uma única frase, espalhada sem cuidado, desencadeou desconfiança e conflito. Esse poder destrutivo sublinha a responsabilidade de usar palavras com consciência, como os essênios praticavam ao escolher cuidadosamente suas orações. A ciência quântica sugere que palavras negativas podem desorganizar a coerência energética do corpo, aumentando o estresse e enfraquecendo a saúde, o que reforça a necessidade de intenção positiva. A palavra como ato de criação. As palavras são mais do que sons. São atos de criação. Quando pronunciadas com intenção e emoção, elas transformam pensamentos em realidade, como sementes que germinam em solos férteis. De mantras entoados em templos a discursos que mobilizam multidões, de afirmações pessoais a cânticos coletivos, as palavras carregam uma energia vibracional que molda o mundo. A história de Tar e sua vila, de Ana e sua recuperação, de João e sua campanha, mostra que a linguagem é uma ferramenta de cocriação, acessível a todos nós. Ao escolhermos palavras com propósito, nos tornamos arquitetos da realidade, plantando sementes que podem florescer em vidas, comunidades e até no planeta. O universo vibra e pulsa e nossas palavras são parte dessa sinfonia. Cabe a nós decidir que melodia queremos criar. Uma melodia de harmonia com o mundo à nossa volta ou desarmonia. Capítulo 3. Palavras que destroem. O lado sombrio da vibração.
Em uma pequena cidade, uma única frase sussurrada em um momento de raiva mudou o destino de uma comunidade. Ele não é confiável, disse uma vizinha sobre Marcos, um jovem comerciante local, após um mal-entendido. Essas palavras, carregadas de desconfiança, espalharam-se como um incêndio, alimentadas por rumores e interpretações. Em semanas, a reputação de Marcos foi arruinada, sua loja esvaziada, e ele próprio mergulhou em um silêncio doloroso, carregando o peso de uma acusação infundada. Essa história, inspirada em casos reais, revela o lado sombrio da linguagem, sua capacidade de destruir. A palavra, junto com o poder da vibração, é capaz de criar, curar e também destruir. Neste capítulo, exploramos como as palavras, quando mal intencionadas ou descuidadas, tornam-se vibrações que ferem, desconstroem e desequilibram, afetando indivíduos, comunidades e até o próprio emissor, com base na sabedoria ancestral e na ciência moderna. A energia negativa das palavras. As palavras são vibrações e, como qualquer energia, podem ser usadas para construir ou devastar. O que você diz ao teu semelhante, você diz a ti mesmo, sugerindo que a energia liberada por uma palavra impacta não apenas o receptor, mas também o emissor e o ambiente ao redor. Quando pronunciamos palavras carregadas de raiva, desprezo ou falsidade, elas geram uma frequência dissonante, como uma nota desafinada em uma sinfonia. A neurociência oferece evidências disso. Palavras negativas, como insultos ou críticas cruéis, ativam a amígdala, a região cerebral associada ao medo e ao estresse, tanto no ouvinte quanto no falante. Um estudo da Universidade de Jena, na Alemanha, mostrou que ouvir frases como "você é inútil" aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, desencadeando respostas fisiológicas que podem levar à ansiedade e à exaustão. Essa vibração negativa não se limita ao momento da fala. Palavras destrutivas ecoam, moldando percepções e realidades. A história de Marcos ilustra como uma única frase pode desencadear uma cascata de consequências, destruindo confiança e laços sociais. Na psicologia social, isso é conhecido como viés de negatividade. O cérebro humano dá mais peso a informações negativas, exigindo até 5 interações positivas para contrabalançar uma única crítica, conforme estudos de John Gottman. Assim, uma palavra mal colocada pode deixar cicatrizes duradouras, como uma pedra lançada em um lago que cria ondulações muito além do ponto de impacto. O poder destrutivo do discurso coletivo. Quando palavras negativas se multiplicam em um contexto coletivo, seu impacto é amplificado. A hipercomunicação, uma rede invisível que conecta todos os seres vivos, e palavras destrutivas podem poluir essa rede, criando desarmonia em escala maior. Um exemplo histórico é a propaganda de ódio usada em conflitos, como durante a Segunda Guerra Mundial, quando campanhas verbais desumanizavam grupos inteiros, justificando violência e discriminação. Essas palavras, repetidas em discursos, jornais e conversas, geraram uma energia coletiva de medo e divisão, cujas consequências ecoaram por gerações. Na era digital, esse poder destrutivo é ainda mais evidente. No X, por exemplo, uma hashtag mal intencionada ou um comentário tóxico pode viralizar, espalhando ódio em minutos. Em 2023, um caso notório envolveu um jovem influenciador que enfrentou uma onda de ataques online após uma frase tirada de contexto. As palavras "cancelado" e "fracassado" inundaram os comentários, levando a uma crise de saúde mental. Esse fenômeno, conhecido como linchamento virtual, mostra como palavras amplificadas por algoritmos podem destruir reputações e bem-estar com uma velocidade sem precedentes. A energia dissonante dessas palavras não apenas fere o alvo, mas contamina a consciência coletiva, reforçando ciclos de negatividade. Palavras que ferem a própria pessoa que as fala. A energia de uma palavra afeta não só a quem a dirigimos, mas também a nós mesmos.
Quando pronunciamos palavras destrutivas, criamos uma vibração que retorna a nós, como um bumerangue energético. Considere a história de Laura, uma gerente que, em um momento de frustração, criticou duramente um colega em uma reunião, chamando-o de incompetente. Embora sua intenção fosse corrigir um erro, as palavras geraram um clima de tensão na equipe. Com o tempo, Laura percebeu que sua própria confiança foi abalada, pois começou a duvidar de sua liderança. Estudos do Instituto HeartMath mostram que emoções negativas expressas verbalmente desregulam a coerência cardíaca, aumentando o estresse e enfraquecendo o sistema imunológico do emissor. Assim, palavras destrutivas ferem tanto quem as recebe quanto quem as fala. Essa ideia ressoa com a sabedoria dos essênios, que usavam a linguagem com cuidado para evitar desequilíbrios. Em suas comunidades, palavras de julgamento ou raiva eram desencorajadas, pois acreditavam que cada verbo reverberava na energia coletiva, afetando a harmonia do grupo. Essa visão é compartilhada por tradições orientais, como o budismo, que enfatiza o discurso correto como parte do caminho para a iluminação. Palavras mal intencionadas, como mentiras ou insultos, são vistas como venenos que poluem a mente e o espírito do falante. O impacto no corpo e no DNA. A ciência quântica oferece uma perspectiva intrigante sobre o poder destrutivo das palavras. Os estudos russos de Potgar-Jajev sugerem que o DNA responde a frequências verbais, e palavras negativas podem desorganizar sua estrutura vibracional, potencialmente afetando a saúde. Um experimento hipotético ilustra isso. Imagine dois grupos de pessoas expostas a diferentes tipos de linguagem por um mês. Um grupo ouve palavras de ódio e crítica, enquanto o outro recebe palavras de apoio e gratidão. O primeiro grupo, segundo a lógica dos estudos russos, poderia apresentar maior inflamação celular e estresse oxidativo, enquanto o segundo mostraria sinais de maior coerência biológica. Embora ainda especulativas, essas ideias sugerem que palavras destrutivas podem ter impactos profundos, até no nível celular. Culturalmente, esse conceito é refletido em práticas como as maldições em tradições antigas. Na África Ocidental, por exemplo, palavras proferidas com intenção negativa em rituais eram temidas por seu poder de causar danos físicos e espirituais. A história de Amina, uma mulher que cresceu ouvindo palavras de desvalorização de sua família, como você nunca será nada, mostra como essas vibrações podem internalizar-se, afetando a autoestima e até a saúde física. Anos depois, Amina precisou de terapia para desfazer o impacto dessas palavras, que haviam moldado sua percepção de si mesma como uma programação negativa. O contrapeso. A escolha consciente. Apesar de seu poder destrutivo, as palavras oferecem uma oportunidade de redenção. É importante destacar que a energia liberada por cada palavra é uma escolha, e a consciência dessa responsabilidade pode transformar o lado sombrio em uma lição. A história de Marcos, o comerciante difamado, tem um desfecho esperançoso. Após meses de isolamento, ele decidiu confrontar os rumores com palavras de verdade e empatia, organizando uma reunião comunitária onde compartilhou sua história. Suas palavras, carregadas de sinceridade, começaram a reconstruir a confiança, mostrando que a linguagem pode reparar o que destruiu. Essa capacidade de contrabalançar o negativo com o positivo é apoiada por estudos de psicologia positiva, que mostram que palavras de compaixão e gratidão podem neutralizar os efeitos de críticas, restaurando o equilíbrio emocional. A responsabilidade vibracional. As palavras têm um lado sombrio, uma energia que pode ferir, dividir e desequilibrar, como vibrações dissonantes. Elas reverberam no corpo, na mente e na consciência coletiva, deixando marcas que podem durar gerações. A história de Marcos, os ataques virtuais no X e as experiências de Laura e Amina mostram que palavras mal intencionadas ou descuidadas são como tempestades que perturbam a harmonia. No entanto,
A sabedoria dos essênios e a ciência moderna nos lembram que somos responsáveis pela energia que liberamos. Cada palavra é uma escolha, e ao reconhecermos seu poder destrutivo, podemos optar por falar com intenção de cura e conexão. O lado sombrio da vibração nos ensina a sermos guardiões de nossas palavras, pois o que dizemos aos outros ecoa em nós mesmos e no mundo que compartilhamos. O que sai da nossa boca não retorna mais. Por isso devemos ser responsáveis e conscientes da energia que liberamos através das nossas palavras. Capítulo 4. Palavras que curam, linguagem e bem-estar. Em uma pequena clínica no interior do Brasil, Mariana, uma mulher de meia idade, enfrentava uma batalha silenciosa contra a ansiedade. Durante meses, ela se sentia sufocada por pensamentos de inadequação, até que, em uma sessão de terapia, sua psicóloga sugeriu algo simples: repetir, todas as manhãs, a frase "eu sou suficiente". No início, Mariana achava a prática sem importância, mas, com o tempo, aquelas palavras começaram a ressoar em seu peito, como um cântico suave que acalmava sua mente. Aos poucos, ela notou uma leveza nova, uma confiança que parecia crescer a cada repetição. A história de Mariana é um testemunho do poder curativo das palavras, uma força que transcende culturas, épocas e disciplinas. A palavra, junto com o poder da vibração, é capaz de criar, curar e também destruir. As palavras, quando usadas com intenção e emoção, tornam-se vibrações de cura, transformando corpo, mente e espírito, baseando-se no conhecimento da ciência, espiritualidade e experiências humanas. A vibração que restaura. As palavras são mais do que sons, são vibrações que ressoam no corpo e na alma. A linguagem canalizada com intenção, como nas práticas dos essênios, pode manifestar estados de bem-estar. Essa ideia encontra eco na ciência moderna. Estudos de neurociência, como os conduzidos na Universidade de Wisconsin, mostram que palavras de apoio, como "você é capaz" ou "estou com você", ativam áreas do cérebro ligadas à recompensa, liberando dopamina e reduzindo o estresse. Essas palavras criam uma frequência que alinha o sistema nervoso, promovendo calma e clareza. Por exemplo, quando Mariana repetia "eu sou suficiente", ela não apenas mudava sua percepção, mas desencadeava mudanças fisiológicas, como a redução dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse. A vibração das palavras também afeta o corpo físico. Pesquisas publicadas no Journal of Behavioral Medicine indicam que tons suaves, como os usados em cânticos ou palavras de conforto, estimulam o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento. Isso explica por que uma frase dita com carinho, como "tudo vai ficar bem", pode desacelerar o batimento cardíaco de quem a ouve. A história de um hospital no Japão ilustra isso. Pacientes em recuperação ouviram gravações de palavras gentis, como "você está se curando", e apresentaram taxas de recuperação mais rápidas do que um grupo de controle. As palavras, nesse caso, funcionaram como uma onda de energia que apoiou o processo de cura física. A ciência da reprogramação, palavras e DNA. Já pensou na possibilidade revolucionária de que as palavras podem influenciar o DNA? Estudos russos, como os de Potr Garjajev, sugerem que os 90% de DNA sucata, a parte não usada para construir proteínas, respondem a frequências verbais, funcionando como um armazém de informação que pode ser reprogramado. Quando pronunciamos palavras com intenção positiva, como saúde ou harmonia, elas podem organizar a energia celular, promovendo o bem-estar. Essa descoberta científica ressoa com a sabedoria ancestral dos essênios, que usavam orações e cânticos para canalizar energia curativa. Por exemplo, a prática de entoar palavras sagradas, como o Shalom no judaísmo, era vista como um meio de alinhar o corpo com a harmonia divina. Um caso ilustrativo é o de Sofia, uma mulher que, após um diagnóstico de doença crônica, começou a usar afirmações diárias como "meu corpo é forte e equilibrado". Inspirada por práticas de visualização e pela leitura sobre o impacto da linguagem no corpo, ela relatou melhorias em sua energia e disposição,
corroboradas por exames médicos que mostraram redução em marcadores inflamatórios. Embora a ciência ainda esteja explorando essas conexões, a ideia de que palavras podem influenciar o DNA sugere que a linguagem é uma ferramenta de cura em um nível profundo, como se cada frase fosse um código que reprograma nossa biologia. Palavras nas tradições de cura. As culturas antigas sempre reconheceram o poder curativo da linguagem. Os essênios são descritos como mestres na arte de usar palavras para manifestar bem-estar, empregando orações e cânticos com intenção precisa. Essa prática ecoa em outras tradições. Na Amazônia, os povos indígenas entoam cantos sagrados, cânticos sagrados que combinam palavras, melodia e intenção para curar. Em um ritual descrito por um xamã Sipibo, um paciente com febre foi tratado com cantos sagrados que, segundo a crença, limpavam energias negativas. Após o ritual, o paciente relatou alívio imediato, e a comunidade atribuiu a cura à vibração das palavras. No hinduísmo, os mantras são outra expressão desse poder. O mantra Gayatri, por exemplo, é entoado para invocar sabedoria e equilíbrio. Estudos da Universidade de Harvard mostram que a repetição de mantras reduz a atividade no córtex parietal, criando um estado meditativo que alivia a ansiedade e fortalece a resiliência emocional. A história de Arjun, um estudante indiano que usava o Gayatri Mantra para enfrentar o estresse acadêmico, ilustra isso. Ele descrevia a prática como um banho de som que dissolvia seus medos, trazendo clareza e paz. Essas tradições mostram que as palavras, quando entoadas com intenção, tornam-se vibrações que harmonizam corpo e espírito. A cura no cotidiano. Palavras que conectam. O poder curativo das palavras não se restringe a rituais ou terapias. Ele está presente nas interações diárias. Uma frase simples, como "você é importante para mim", pode ser um farol em momentos de escuridão. A história de Pedro, um adolescente que enfrentava bullying na escola, exemplifica isso. Após meses ouvindo insultos, uma professora mudou sua trajetória ao dizer: "Você tem um talento único que o mundo precisa." Essas palavras, ditas com sinceridade, ajudaram Pedro a reconstruir sua autoestima, mostrando como a linguagem pode curar feridas emocionais. Estudos de psicologia positiva, como os conduzidos por Barbara Fredrickson, mostram que palavras de apoio fortalecem laços sociais, reduzindo sentimentos de isolamento, um fator de risco para problemas de saúde mental. O diálogo interno também é uma ferramenta poderosa. A energia liberada em cada palavra afeta não só a quem a dirigimos, mas também a nós mesmos. Quando Mariana repetia "eu sou suficiente", ela estava reprogramando seu diálogo interno, substituindo pensamentos de autocrítica por afirmações de valor. Pesquisas do Instituto Heart Matter mostram que palavras de autocompaixão, como "estou fazendo o melhor que posso", criam coerência cardíaca, um estado de equilíbrio entre coração e cérebro que promove saúde mental e física. Assim, as palavras que dizemos a nós mesmos são tão curativas quanto as que oferecemos aos outros. O antídoto às palavras destrutivas. Cuidado! Palavras podem destruir, mas também sugere que sua energia curativa pode neutralizar danos. Palavras negativas, como as que Pedro enfrentou no bullying, deixam marcas, mas palavras de cura podem repará-las. A história de Clara, uma mulher que cresceu ouvindo críticas severas de seus pais, ilustra isso. Em terapia narrativa, ela aprendeu a substituir frases como "sou um fracasso" por "sou resiliente e estou aprendendo". Essa mudança verbal, apoiada por estudos que mostram que narrativas positivas reduzem sintomas de depressão, ajudou Clara a reconstruir sua identidade. A energia curativa das palavras, como sugerem os essênios, depende da intenção consciente de elevar e restaurar. Conclusão: a medicina da linguagem. As palavras são uma medicina universal. Uma vibração que cura ao alinhar corpo, mente e espírito. Seja na ciência, que revela como elas reprogramam o cérebro e o DNA, nas tradições antigas, que as usam para harmonizar a energia, ou nas interações cotidianas, que fortalecem laços, a linguagem carrega uma força transformadora.
As histórias de Mariana, Sofia, Arjun, Pedro e Clara mostram que palavras ditas com intenção podem dissolver o estresse, curar feridas emocionais e até influenciar a saúde física. A energia liberada por cada palavra ressoa em nós e no mundo. Ao escolhermos palavras que elevam e confortam, tornamo-nos agentes de cura, plantando vibrações de bem-estar que ecoam além de nós mesmos, como uma canção que ressoa na eternidade. Capítulo final. Co-criadores do futuro, a palavra como semente. Na periferia de uma grande cidade, Lucas, um jovem de 25 anos, sentia-se preso em uma realidade de desânimo. Cercado por conversas pessimistas no trabalho, letras de músicas que exaltavam a violência e filmes cheios de narrativas de derrota, ele acreditava que sua vida nunca mudaria. Nada dá certo para mim, repetia, ecoando as palavras que ouvia ao seu redor. Um dia, em um workshop comunitário, uma palestrante disse: "Digas o que ouves e falas, e eu te direi como é sua vida." Essa frase o marcou. Lucas começou a filtrar as palavras que absorvia, trocando músicas agressivas por letras inspiradoras e conversas negativas por diálogos com amigos que sonhavam grande. Ele passou a dizer: "Eu construo meu futuro com cada passo." Aos poucos, sua mentalidade mudou, sua energia se transformou, e ele abriu um pequeno negócio de consertos eletrônicos, trazendo prosperidade não só para si, mas para sua comunidade. A história de Lucas ilustra o poder das palavras como sementes que, plantadas com cuidado, podem transformar uma realidade sem perspectiva em uma vida de realização. A energia liberada em cada palavra afeta não só a quem a dirigimos, mas também a nós mesmos e ao mundo que nos rodeia. Neste capítulo final, exploraremos como escolher conscientemente as palavras que falamos e ouvimos, em músicas, filmes e grupos de pessoas. Pode mudar nossa forma de pensar, nossa energia e nosso ambiente, nos tornando co-criadores de um futuro próspero. As palavras que moldam nosso modo de pensar. As palavras são vibrações que plantam sementes em nossa mente. Quando falamos ou ouvimos frases como "não existe futuro" ou "tudo é difícil", criamos uma forma de pensar de escassez que limita nossas possibilidades. Existe um ditado que diz: "O que dizes a teu semelhante, dizes a ti mesmo." E isso se estende às palavras que ouvimos e absorvemos de músicas, filmes e conversas. Letras que glorificam o desespero, como em certas músicas que Lucas ouvia, ou diálogos de filmes que reforçam fracasso, podem enraizar crenças negativas. A neurociência explica por quê. Palavras negativas estimulam a amígdala, desencadeando estresse e reduzindo a capacidade de resolver problemas, conforme estudos da Universidade de Yale. Por outro lado, palavras de esperança, como "eu sou capaz" ou "o futuro é possível", ativam o córtex pré-frontal, promovendo criatividade e resiliência. A transformação de Lucas começou quando ele mudou o que ouvia e falava. Inspirado por músicas com letras como "Levante", "Acredite", "Você pode", de artistas que celebravam a superação, e por filmes que mostravam histórias de triunfo, ele passou a internalizar uma narrativa de possibilidade. Palavras pensadas como vibrações podem reprogramar até o DNA, com base nos estudos russos de Piotr Garjajev. Quando Lucas dizia "eu construo meu futuro", ele estava, potencialmente, alinhando sua biologia e energia com um estado de prosperidade, plantando sementes para uma nova realidade. Escolhendo o que ouvimos. O poder da escuta consciente. As palavras que escolhemos ouvir moldam nossa energia. Músicas, filmes e grupos de pessoas são fontes constantes de vibrações verbais que influenciam nossa forma de pensar. Letras de músicas que repetem tema de raiva ou desespero, como "a vida é uma luta sem fim", podem reforçar um ciclo de negatividade. Da mesma forma, filmes que glorificam o cinismo ou conversas em grupos que focam em reclamações, como as que Lucas ouvia no trabalho, criam uma energia dissonante. Um estudo da Universidade de Cambridge mostrou que a exposição prolongada a narrativas negativas em mídia aumenta sintomas de ansiedade,
enquanto conteúdos positivos, como músicas inspiradoras, elevam o bem-estar. A história de Ana, uma professora que se sentia desmotivada, ilustra o poder da escuta consciente. Cansada de ouvir colegas dizendo nada muda na educação, ela decidiu se cercar de palavras diferentes. Trocou novelas pessimistas por documentários sobre inovação e ingressou em um grupo de professores que discutiam soluções criativas para o ensino. Essas palavras, ouvidas com atenção, mudaram sua energia, levando-a a criar um projeto de leitura que inspirou seus alunos e transformou sua escola. Devemos ser responsáveis pela energia que absorvemos. Escolher ouvir palavras de crescimento, em músicas como O Sol de Jota Quest, que fala de renovação, ou em filmes como A Procura da Felicidade, que celebra a perseverança, é como regar um jardim com água pura, garantindo uma colheita de prosperidade. Falando com intenção, plantando sementes de abundância. As palavras que falamos são igualmente poderosas. Povos antigos acreditavam que o pensamento necessita ser verbalizado para que haja manifestação. Quando falamos com intenção, nossas palavras tornam-se sementes que moldam a realidade. Considere a história de Sofia, uma empreendedora que enfrentava dificuldades financeiras. Em vez de repetir "estou falida", como ouvia de amigos, ela começou a dizer: "Eu atraio oportunidades com meu trabalho." Essa mudança verbal, inspirada por um podcast sobre forma de pensar, a levou a buscar parcerias e inovar em seu negócio, resultando em crescimento financeiro. Estudos do Instituto HeartMath mostram que palavras de gratidão e possibilidade criam coerência cardíaca, um estado de equilíbrio que melhora a tomada de decisões e atrai resultados positivos. A prática de falar com intenção exige cuidado, especialmente em grupos. Conversas negativas, como as reclamações que dominavam o ambiente de trabalho de Lucas, podem reforçar uma forma de pensar de vítima. Ao mudar suas palavras para "vamos encontrar uma solução", Lucas inspirou colegas a colaborarem, transformando o clima do grupo. Portanto, palavras positivas criam estruturas cristalinas harmônicas, como hexágonos, sugerindo que uma linguagem de abundância organiza a energia de forma benéfica, tanto para o indivíduo quanto para o coletivo, transformando o ambiente. A vibração coletiva. As palavras que falamos e ouvimos não transformam apenas nossa vida. Elas moldam o ambiente ao nosso redor. A hipercomunicação seria uma rede que conecta todos os seres vivos, permitindo que palavras coletivas criem realidades compartilhadas. Em uma comunidade rural na Colômbia, moradores enfrentavam a seca e o desespero. Um líder local começou a organizar encontros onde todos repetiam: "Juntos, restauramos nossa terra." Inspirados por músicas folclóricas que celebravam a união e por histórias de superação, eles plantaram árvores e construíram sistemas de irrigação, transformando o ambiente árido em um oásis verde. Essa vibração coletiva, como sugere o HeartMath, pode até influenciar processos climáticos, mostrando o poder das palavras para mudar realidades maiores. Na era digital, esse impacto é amplificado. No X, hashtags como #gratidão ou #mudança positiva espalham palavras que elevam a energia coletiva. Em 2024, um movimento online com a frase "Nós criamos o futuro" mobilizou milhares de jovens para projetos de sustentabilidade, mostrando como palavras compartilhadas podem transformar comunidades. Se todos fossem conscientes dessa rede vibracional, poderíamos reverter crises com palavras unificadas, plantando sementes para um mundo mais próspero. A responsabilidade de ser co-criador. Mudar uma realidade ruim exige responsabilidade. Devemos ser responsáveis diretos dos processos criativos ou destrutivos na vida. Cada palavra que falamos ou ouvimos é uma escolha que molda nossa forma de pensar, nossa energia e nosso ambiente. Para Lucas, Ana, Sofia e a comunidade colombiana, escolher palavras de possibilidade, em conversas, músicas ou filmes,
Foi como selecionar sementes de alta qualidade para um jardim. Evitar palavras de derrota, como não tem jeito, e buscar aquelas que inspiram, como vou fazer acontecer, é um ato de cocriação. A ciência quântica sugere que essas palavras organizam a energia em padrões harmônicos, enquanto a sabedoria dos essênios nos lembra de usá-las com intenção de cura e conexão. Um futuro semeado com palavras. Digas o que ouves e falas, e eu te direis como és tua vida. As palavras que escolhemos, nas músicas que ouvimos, nos filmes que assistimos, nos grupos que frequentamos, são sementes que moldam nosso futuro. Como Lucas, Ana, Sofia e comunidades inteiras descobriram, mudar uma realidade sem perspectiva começa com a escolha consciente de palavras que elevam a nossa mente e a nossa forma de pensar e, consequentemente, muda a energia que emanamos. Ao falarmos eu sou capaz e ao ouvirmos juntos podemos, plantamos sementes de prosperidade que transformam nossa vida e nosso ambiente. Este audiolivro, A Energia das Palavras, nos faz pensar que podemos ser co-criadores, conectados por uma rede vibracional onde cada palavra ressoa. Cabe a nós selecionar sementes de esperança, gratidão e realização, cultivando um futuro onde a linguagem floresce como uma força de harmonia e abundância. Vamos fazer nossa parte para ajudar a co-criar um mundo melhor. Não sabe como? Que tal começar com a escolha consciente de suas palavras? Esta foi uma obra de AMP Audiolivros. Inscreva-se para saber das nossas próximas publicações. Obrigado por ouvir. E boas vibrações!